Oi, gente, tudo bom? Passando aqui para dar 6 dicas para melhorar o seu relacionamento e o nosso também. Começando pelo primeiro. Dica importante: ser aberto à comunicação. Sem comunicação não existe relacionamento com absolutamente ninguém, que dirá um casal, Dois, né? que dirá entre dois. Não tem jeito, você precisa se comunicar. E isso é importante para todos os aspectos, desde as coisas boas, que é top, até as coisas ruins. É importante você falar sobre os seus problemas, dizer o que está se passando no seu coraçãozinho. E vamos combinar? Homens têm muita dificuldade de falar, porque normalmente é o oposto com mulheres. É verdade, é verdade. Então, assim, homem, abra a boca e fale para sua mulher. Eu sei que muitas vezes a gente tem na nossa cabeça que falar denota e demonstra fragilidade do homem. Isso dá essa sensação no nosso coração, mas para sua esposa isso não funciona. É uma bobagem isso, né? Uma bobagem gigante. É óbvio que sim, a gente sabe, existem mulheres que se aproveitam dessa situação para às vezes até machucar o marido, mas para ela chegar a esse ponto, você já falou muita besteira antes, viu? Então você tem que começar a se abrir com ela. Expõe o que você tem sentido. Fala o que está no seu coração de verdade e pede ajuda. Não fala apenas como se ela fosse um pinico e você despejasse as suas porcarias. Não, fale com ela como uma amiga, com alguém que precisa de ajuda. Amor, eu preciso de ajuda, me ajuda nessa situação, nesse problema. Essa comunicação precisa acontecer. E pode parecer, às vezes, né, difícil de iniciar, conseguir abrir o coração inicialmente. Verdade. Então começa devagarzinho, né, para chegar para ficar 1 hora falando dos seus sentimentos, né? Se você tem dificuldade, não, fala, amor, isso aqui, eu tô me sentindo meio assim, não tô muito legal hoje, aconteceu isso, aquilo, e aos poucos isso vai se tornando um hábito no dia a dia de vocês, entendeu? Vai melhorando. Segundo ponto. Outra coisa importante dentro de um relacionamento é vocês aprenderem a crescer juntos. Não é crescer aqui não, tá? Estatura, nem pros lados, tá bom? É crescer, ter maturidade, ambos crescerem no relacionamento. Aprender que a minha evolução vai depender do meu relacionamento e a evolução do meu marido também vai depender do meu relacionamento, porque o que eu vou crescer vai ser reflexo de alguma forma de como eu me relaciono com meu marido. Crescimento mútuo. Né? Então, se eu cresço, ele também cresce, o nosso relacionamento evolui, a gente consegue superar obstáculos mais fáceis, a gente consegue ser mais feliz, a gente consegue ter prazer nas coisas simples da vida. Então, não queira crescer sozinho. Às vezes, tem casais que um quer crescer mais rápido que o outro. Não, vamos crescer junto, ajudar um no crescimento do outro. Afinal de contas, é uma vida a dois, né? São dois vivendo um. Então, tem que crescer junto, tem que haver esse companheirismo para crescer junto. E é importante que esse crescimento não é só na maturidade, tá, gente? Às vezes é o crescimento profissional, por exemplo. Sim. E isso acontece muitas vezes e causa muitos problemas. Por exemplo, a minha esposa, ela tem faculdade, eu não tenho. Então, como é que funciona o crescimento? Mas o outro nem fez faculdade ainda, eu já tenho faculdade. E aí, não importa em que grau cada um esteja, mas que os dois estejam sempre evoluindo e crescendo juntos. Um apoiando o outro a continuar crescendo, o outro te dando suporte para continuar crescendo. Para o bem-estar da família, né? Para o bem-estar da família, profissionalmente, emocionalmente, espiritualmente. Então, todo o crescimento é válido, mas o importante é um apoiar o crescimento do outro sempre. Terceiro, precisamos aprender a sair da rotina. A rotina é uma das piores desgraças para um relacionamento. Ao mesmo tempo, tem pessoas que amam rotina, amam seguir rotina, detestam mudar de rotina. Tá aí os gatos que amam uma rotina, a gente sabe, quem tem gato sabe disso. Mas para um relacionamento, a rotina pode atrapalhar. Por mais que a gente saiba que a rotina é importante, que essa rotina do casal é necessária para que haja um mínimo entendimento dos acontecimentos, a rotina no romance pode ser muito ruim. E a rotina, quando a gente para pensar, a gente só pensa em coisas muito grandiosas, como levar a pessoa para viajar, comprar uma joia cara, levar a pessoa para fazer coisas, viajar, voar de balão. Gente, a mudança de rotina pode ser com coisas simples, como simplesmente hoje marido, você que está aí,
Há quanto tempo você não escreve uma carta para sua esposa? Uma carta, na mão mesmo. Daniel, eu nunca fiz isso. Hoje é o dia de fazer. Essa mudança da rotina, esse fazer algo diferente, vai fazer toda a diferença no coraçãozinho dela. E isso, inclusive, pro marido também, viu? As mulheres também podem fazer isso. Fazer uma carta, chegar com um presentinho. O que, Daniel? Não tem dinheiro. Compra um chocolate. Traz uma flor num canteiro que você achar. Eu comprei um chocolate pra você, acabei esquecendo de falar. Tá lá no congelador. Essa mulher sabe das coisas. Você tá entendendo? Mudança de rotina, fazer diferente. A minha esposa, ela não é tão chegada em flores. Ela gosta, mas não é tão chegada. Mas se eu chegar aqui com um cesto de frutas, ela apaixona. Encontrar a pérola dela, encontrar verdade. o que ela gosta, entendeu? Chegou com fruta, me derreto. Então você precisa encontrar aquilo que a sua esposa gosta, aquilo que seu marido gosta, e entregar de vez em quando algo diferente. Se a fruta virar rotina, vira rotina, não deixa de ser a surpresa. Mas se você transforma aquilo de vez em quando em algo diferente, fazer algo diferente, fazer uma mudança. Hoje a gente não vai comer em casa, amor, vamos comer na garagem. Não tem problema, é mudança de rotina, verdade. faz diferença, é óbvio. Ir para um restaurante mais caro, fazer uma viagem, isso também é muito legal e muito importante. Mas a gente tem que entender que cada um tem uma realidade diferente. Olha qual é a sua e faz a mudança na sua rotina. Faz algo diferente para trazer um conforto, um carinho, um docinho para o coração do seu amor, né? Quarto ponto. Outra questão muito importante é ouvir o outro lado, ouvir o parceiro. Às vezes a gente está tão necessitado de falar, né, de se fazer ouvir, de ter alguém para ouvir, que a gente só fala e esquece que o outro também precisa falar e precisa de outra pessoa para ouvir. Então, nesse momento, a gente tem que estar focado. A gente sabe que existe uma diferença entre o escutar e o ouvir, né? A gente tem que, de fato, escutar, que é prestar atenção no que o outro está falando. Então, naquele momento, esquece tudo. Né? Esquece que tem uma louça para lavar, esquece que tem um relatório para entregar no trabalho, esquece que o filho tem que fazer um dever naquele momento. Esquece essa porcaria de celular. Naquele momento, você tá prestando atenção no seu esposo. Olho no olho. Você tá prestando atenção na sua esposa. É olho no olho. Fale, amor, tô ouvindo. E isso tem que ser real, porque quando a pessoa parar de falar, ela vai querer te ouvir, saber o que você tem para falar a respeito do que ela acabou de dizer. Então, se você não prestar atenção, você não vai conseguir nem falar. E isso aí pode causar um problema futuro, né? Uma DR, não presta atenção em mim, eu tô falando aqui sozinha e tal. Então, preste atenção no seu marido, preste atenção na sua esposa. Às vezes, são detalhes que pode estar incomodando ou que você entende, se eu fizesse isso aqui, eu acho que ela ia ficar tão feliz porque ela tá tão entediada dentro de casa, ou se eu fizesse aquela comidinha gostosa pro meu marido, eu acho que, ia fazer a diferença na semana dele, porque essa semana aquele chocolate deixasse no congelador para mim de surpresa. Então são detalhes que fazem a diferença. Escute o que o outro tem a falar para que você também possa ser escutado. E um outro detalhe aqui, falando principalmente para os homens, às vezes, homens, as mulheres não querem um conselho. Às vezes as mulheres não querem uma solução do que ela trouxe para vocês. Elas apenas querem ser escutadas. Essa é a realidade. As mulheres, quando vêm falar algo para vocês, elas já sabem o que fazer, elas já têm a solução e, se bobear, elas já até resolveram o problema. Mas o que elas querem é apenas um amigo, alguém que vai escutá-las. Em muitas situações, quando o casal não trabalha junto, como é o nosso caso, ela trabalha fora, eu trabalho fora, né? Às vezes a gente trabalha junto, às vezes a gente trabalha separado. Quando o relacionamento existe, que os dois estão fora na rua, é, entre aspas, até mais fácil. Os dois têm coisas para dizer. Os dois conversaram com pessoas diferentes, os dois conversaram, tiveram diálogos com outras pessoas. Mas muitas vezes a esposa fica dentro de casa sozinha, ou às vezes só com um monte de criança, às vezes com a mãe que está lá também, mas é já mais idosa, não tem um diálogo tão mais profundo, e só tem você para conversar. Ela não quer que você solucione, ela não quer resolver nenhum problema, ela só quer que você cale a sua boca e abra suas duas orelhinhas, seus dois ouvidos, para escutá-la, porque ela precisa desabafar. Ela só quer que você repita às vezes o que ela acabou de dizer, dizendo, nossa, amor, foi isso que aconteceu, que triste, né? Nossa, que situação difícil. Nossa, amor, parabéns pela sua atitude. Ela não quer, olha, para solucionar esse problema, faz isso, isso, isso. Não é isso que ela quer. Ela quer um ouvinte, ela quer um amigo. Seja esse amigo da sua esposa,
Você não casou com ela, então você gosta da companhia dela, né? Então escute a sua mulher. E esteja preparado para os fios desencapados que nós temos. Porque a gente fala coisas sem nexo às vezes. A gente começa falando da sogra, depois já está falando do trabalho, depois está falando de uma roupa que está manchada, depois está falando do cachorro do vizinho que latiu. E as coisas vão assim, meio bagunçadas. Mas você que é homem está acostumado com a sua esposa, né? Se ela também é fio desencapado, não tem, aceita que dói menos. não tem o que fazer, é acostumar, aceitar e ouvir, né? E tentar... Peraí, o que foi que ela falou naquela hora mesmo? Ah, tá, vou comentar isso aqui. O que foi que ela falou daquilo? O conselho do Michael Caio não é o melhor, mas pelo menos é mesmo, pode ajudar. Quinto ponto. É bom lembrar sempre que por mais que vocês sejam agora um só como casal, vocês continuam sendo um e um. E isso a gente tem que falar de uma forma bem calma para termos entendimento. Não significa que ao casar você parou de ter suas próprias vontades. Não significa que a sua esposa, depois de casar, perdeu a sua individualidade, as suas vontades próprias. Isso não significa. É óbvio que qual é o ideal de um relacionamento? Que vocês conciliem as vontades de vocês. Se ela gosta de assistir filme e eu não é nem esse o caso, mas se fosse esse o caso, eu tinha que de vez em quando assistir o filme com ela, porque ela gosta, para curtir o que ela ama. Se eu gosto de jogar vôlei e ela não, que quase foi um caso por um tempo, ela vai começar a gostar de jogar vôlei junto comigo e vai pro vôlei junto comigo. O que isso significa? Que a nossa individualidade pode agregar o outro. Quando as suas individualidades espantam o outro, aí pode ser um problema, porque para que você casou? Se tudo que você faz agora, ela não pode estar presente, ela tem que estar longe, ela tem que se afastar. Não, isso é uma coisa só minha, você não pode entrar. Isso é muito estranho, isso é muito esquisito. Não, mas eu quero ver os meus amigos. Seus amigos são casados? Então eles levam a esposa, vocês ficam lá no mesmo lugar, as esposas de um lado, vocês do outro, mas a esposa tá lá. Não, eles são solteiros. Ei, tu não é mais criança não, irmão. Tu agora é um homem casado. Você tem que estar junto de homens casados. Porque o papo é diferente, a conversa é diferente, o diálogo é diferente. A rotina é diferente. Aceita, meu irmão, você tá casado, você não é mais solteiro. Então, a individualidade não exclui, tá, o agregamento do casamento. Mas, ao mesmo tempo, é importante, após um diálogo, desenvolver, sim, uma certa individualidade. Por exemplo, eu gosto muito de jogar videogame. E isso é uma briga que normalmente acontece nos relacionamentos por aí. As mulheres não são tão chegadas em games assim, até gostam, mas não é uma coisa que desestressa elas, por exemplo. Elas fazem como extra. O homem não, ele usa o videogame para desestressar, para esvaziar a cabeça, para não pensar em nada naquele momento. E a mulher não tem esse mesmo entendimento em relação ao game. Ela vai jogar game porque ela está com vontade de jogar. O homem às vezes vai jogar só para desestressar, só para tirar os pensamentos ruins da cabeça. E isso pode causar problemas, pode causar crises. Então, assim, eu posso jogar o videogame? Posso, mas isso não pode substituir o momento com ela, por exemplo. O videogame ele não pode substituir aquele momento que tu tem que ajudar ela na tua casa, porque a casa não é só dela, a casa é de vocês dois. Os dois têm que lavar louça, os dois têm que fazer comida, os dois têm que limpar as coisas, os dois têm que lavar roupa, porque a casa é dos dois. Então, enquanto o bonitão tá jogando videogame, ela tá lavando roupa, lavando louça, isso não funciona. Se tá tudo coberto, se tem um acordo bem legal, se os dois estão cientes do que tem que ser feito, das responsabilidades, depois disso, ela vai, exemplo, assistir um filme e você vai jogar o seu videogame. Ou, melhor ainda, se vocês dividirem isso, os dois assistem o filme e depois os dois jogam videogame. É melhor ainda. Então, como é que a gente faz para resolver isso então? Vamos pro passo 1? Conversa, diálogo, conversar. Amor, eu quero jogar meu videogame e eu não desisto disso. Eu não vou deixar de fazer porque é uma coisa que eu amo. Como é que eu posso jogar videogame sem te atrapalhar e sem te incomodar? Em que momento? O que eu preciso fazer antes para ganhar meus direitos de videogame, vai? E ela vai dizer, não, amor, se tiver tudo limpo, se não tiver problema nenhum, se a gente tiver ficado junto já, se a gente já teve o nosso momento, você pode curtir, fica à vontade. E, ao mesmo tempo, a mulher, nesse caso específico, ter o entendimento de que o homem também precisa disso. Também precisa do momento de desestressar, também precisa do momento de esvaziar a mente, da caixa do nada, né? Como a gente sabe que algumas pessoas falam, aí o homem tem essa caixa do nada, que ele quer estar fazendo nada.
Mas Eu o homem não também, ter o entendimento de que a mulher tem a caixa do tudo. Então ele vai ter que parar para ouvir tudo. Ela falar tudo, ela despejar tudo, ela ter o amigo, o diálogo todinho. Depois que ela falar, aí olha, momento do tudo, agora amor, meu momento do nada. E a gente fica tudo certo, a gente fica combinado. Ou seja, diálogo faz toda a diferença. Então, individualidade é importante, mas isso não pode desagregar os dois. Não pode ser nada que os afastem. No máximo, eu tenho um tempinho aqui, você tem um tempinho aí, mas isso não é proibido para você e nem o seu é proibido para mim. Afinal de contas, ninguém é criança aqui, né? A gente não precisa estar que a mulher seja a mãe do marido e o homem seja o pai da esposa, né? Nós somos adultos, decidimos viver juntos e temos que entrar em conciliação sobre as coisas. Perfeito. Né? Se eu tenho coisas que eu gosto e não machucam, não ferem o meu companheiro, No relacionamento, então eu vou fazer, ele vai fazer outras coisas, eu vou fazer isso, né? Se não há interferências que vão prejudicar o relacionamento, beleza? Sexta dica, não menos importante, é importante você elogiar o seu parceiro, você elogiar a sua parceira. Muito importante. Né? A gente precisa disso, o ser humano precisa receber um elogio, até para saber que está indo no caminho certo, para motivar a continuar fazendo. Né? Então, por exemplo, se eu faço comida que não é o caso aqui, não é mesmo o caso. Mestre Cuca que sou eu. Né? Mas se eu faço comida todos os dias e meu marido vem, senta na hora do almoço e não fala nada, gente, cadê a minha motivação para continuar cozinhando para esse homem? Né? Verdade. Ai, amor, a comida, olha, nossa, a comida tá uma delícia hoje. Muito obrigada, porque eu sei que você estava atarefada, que você tinha muitas outras coisas para fazer, tinha que trabalhar, né? Às vezes a mulher trabalha em casa, às vezes o homem trabalha em casa e tem que conciliar trabalho dentro de casa com o trabalho da casa não é fácil, Não é uma mesmo. tarefa muito difícil. Quem faz sabe. Exatamente. Quem não faz deveria começar a fazer para saber, para aprender o quanto é difícil trabalhar de casa. É verdade. Então a gente precisa sim elogiar, a gente precisa receber elogios para que a gente também tenha um pouquinho da massagem no ego, né? Digamos assim. É importante. Então não esqueça. Se você não recebe elogio do teu cônjuge, da pessoa que te ama e que você ama, você vai receber elogio de quem? E olha, cuidado pro seu parceiro. Não é desculpa, não é. Mas para ela não buscar elogios fora de casa, de outras pessoas. Se você não não dá, elogios fora de casa podem começar a ser sementinhas futuras sementinhas do mal. Para possíveis relações extraconjugais, entendeu? É verdade. Mais uma vez, não é desculpa, não justifica. Mas a gente tem que fechar as brechas, né? Não pode dar abertura para que pensamentos possam surgir, tá bom? Ditado antigo, né? Quem não dá assistência abre concorrência. De novo, como ela mesmo disse, isso não é desculpa. No entanto, você aumenta a probabilidade de acontecer algo. É sempre um risco. Então é isso, gente. Que essas 6 dicas possam te ajudar hoje a colocar em prática. Se você colocar uma dessas 6 dicas em prática hoje, seu relacionamento já vai começar a evoluir, a ter mudanças. Lembra, gente, a gente não consegue modular o comportamento da noite para o dia, não é rápido. Mas se você der seu 1% todo dia, melhorar 1% no final do ano, olha a porcentagem que você vai ter de melhora aí, entendeu? E uma coisa que é muito importante lembrar para a gente encerrar esse vídeo agora. Não busque mudar o outro. Mude você. Isso aí. E a partir do seu exemplo, o outro talvez possa mudar. Mas quando você entender que você é o problema do seu relacionamento e não o outro, você mudando, você para de enxergar o outro como problema. E aí, óbvio, ele vai te amar mais ainda, porque ele entende, caramba, ela não causa problema nenhum, o problema sou eu resolvo meu problema, ela olha pra mim e fala, ele não tem problema. Então, do que eu tô reclamando? Vamos resolver, vamos ficar bem. Então, mude você primeiro, tá bom? Um abraço, gente, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.